Enquanto o mundo todo olhava para o céu de Tel Aviv e para as refinarias da Aramco na Arábia Saudita no último sábado, os investidores de criptomoeda olhavam para apenas uma tela, o gráfico do Bitcoin. E no exato segundo em que os mísseis atingiram seus alvos na maior operação desde a Segunda Guerra Mundial, bilhões de dólares foram evaporados em segundos. Mas por que o Bitcoin, que nasceu para ser uma reserva de valor imune aos governos, reage de forma tão violenta a esse conflito que está acontecendo no Oriente Médio? E o que está acontecendo agora não é só uma disputa por território, é uma guerra pela energia e pelo controle financeiro global. E se você tem Bitcoin na carteira, pode estar no meio desse fogo cruzado. Seja muito bem-vindo. Meu nome é Arthur e hoje nós vamos conectar os pontos que ninguém tem falado para você. No dia 28 de fevereiro de 2026, os Estados Unidos e Israel mudaram a regra do jogo ao eliminar o líder supremo do Irã, o famoso Ali Khamenei. E a resposta foi imediata. O Irã fechou o Estreito de Hormuz, onde passa 20% de todo o petróleo do mundo. Mas o que o barril do petróleo tem a ver com os bitcoins que você tem na sua carteira? Hoje você vai entender a geopolítica por trás do Bitcoin e por que esse momento de caos pode ser uma grande oportunidade para você. Mas antes de mergulharmos nos dados, eu tenho um convite importante para você. O mercado de criptomoedas ele não dorme em tempos de guerra. E a informação de 10 minutos atrás já é considerado velha. Então por isso, para você não ficar desatualizado, te convido a participar da minha comunidade VIP gratuita no Discord. Lá eu coloco todas as análises e notícias em tempo real sobre o mercado de criptomoedas. Para você que não entrou e não quer operar no escuro, o link está aqui na descrição. A queda do BTC. Por que o ouro digital caiu com a guerra? A teoria diz que o Bitcoin é como se fosse o ouro digital, um porto seguro. Mas na prática, em momentos de pânico como esse, como aconteceu no sábado, o mercado ele começa a negar o risco. Os investidores institucionais tendem a vender o que tem mais liquidez para cobrir outros setores. E o Bitcoin caiu no curto prazo porque ele ainda é considerado um ativo de alto risco. E quando os mísseis voam, todo mundo corre ou para o dólar ou para o ouro. O fator energia e a mineração. Existe um ponto que poucos estão vendo. O Irã e a crise energética. O ataque à refinaria da Aramco na Arábia Saudita e o bloqueio do Estreito de Hormuz fizeram o preço do petróleo disparar e o custo da energia no mundo todo sobe. E não se esqueça, o Bitcoin é lastreado em energia, ou seja, Proof of Work. Se o custo global da eletricidade sobe e a logística de chips de mineração que passam por rotas perigosas agora trava, a rede sente o impacto. O hash rate pode oscilar e a rentabilidade dos mineradores é colocada à prova. O xadrez da China e o Bitcoin. Como é de praxe, a China gosta de se antecipar, ou seja, ela estocou o petróleo durante anos, imaginando que isso pudesse acontecer. Mas por outro lado, a China também tem uma relação direta com o Bitcoin. Se os Estados Unidos utilizam o sistema SWIFT e o dólar para atacar o Irã, o eixo da resistência, que seriam China, Rússia e Irã, tem incentivo suficiente para adotar outro sistema financeiro alternativo. E o Bitcoin é o único sistema que ninguém pode censurar. E o que vimos sábado foi uma queda pelo medo. Mas o que podemos ver nos próximos meses é a adoção por necessidade. Como nós sabemos, o Brasil ele consome menos petróleo do que produz, ou seja, nós somos exportadores de petróleo. E se o petróleo sobe, o Brasil ele tende a se beneficiar com esse tipo de movimentações. E como vocês podem ver aqui no gráfico, o preço do barril do petróleo ele saiu de 65 dólares no dia 27 e foi agulhar lá na faixa de 77 dólares, 78 dólares o preço do barril do petróleo. Hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, ele está batendo na faixa de 74. A gente teve uma valorização entre 20% a 14%. Já o preço do Bitcoin ele segue preso nessa região aqui, ó, que eu já mostrei para vocês em alguns vídeos anteriores. Ele está preso nessa região de lateralidade. A gente sabe que o Bitcoin ele vem caindo bastante desde o seu último topo histórico. Ele está bem abaixo da média de 200 períodos, bem abaixo da média de 9, bem abaixo da média de 20. E com essa movimentação, infelizmente, ele acabou reagindo muito mal. Na segunda-feira, ele teve essa agulhada aqui para cima, mas eu acredito que foi só uma movimentação onde o institucional quis estopar a galera que estava todo mundo esperando que o preço fosse cair, só que o mercado ele abriu em alta, sendo que agora ele está tocando na média de 20 e provavelmente vai continuar caindo. A verdade é que nós estamos vivendo um grande reset financeiro global e esse conflito entre Estados Unidos e Irã é um grande catalisador para que isso venha acontecer. O Bitcoin foi testado ao máximo nesse final de semana e apesar da volatilidade, a rede ela continua produzindo blocos a cada 10 minutos, sem interrupção, enquanto bancos e refinarias pegavam fogo. E isso prova que o Bitcoin é resiliente, mas o seu psicológico também precisa ser. Não tome decisões baseadas no pânico de sábado à noite. Estude os ciclos. E se você quer aprender como proteger o seu patrimônio e saber se o Bitcoin vai buscar novas máximas históricas durante essa crise, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. E você, acha que o Bitcoin é proteção ou risco em caso de uma terceira guerra mundial? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Te espero no próximo vídeo.